Nosso terceiro congresso de família está vindo aí, é agora em maio, tá? E já tem o tema, já tem tudo, e eu creio que vai ser impactante. E o que Deus vem falando aos nossos corações é exatamente a questão da verticalidade e da horizontalidade, né? Devemos estar aqui, com o Senhor, mas devemos estar aqui com nossos amados irmãos. Então, se nós colocarmos isso em prática, já é maravilhoso, tá bem? Então, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 3 ao 10. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos aquietamos agora diante da Tua presença. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Nunca. É isso mesmo. Nunca. Diga comigo. Nunca. Nunca. Não, diga nunca mesmo. Diga nunca. Nunca. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que não compreenderemos no momento. Existem coisas que acontecem na sua vida, que acontecem na minha vida, que acontecem em nossas vidas, que não compreenderemos no momento, que não compreenderemos hoje. Parece algo estranho, parece um fogo estranho. E por mais que tentemos entender, compreender o que está acontecendo, não conseguimos entender. Não conseguimos compreender. Porém, um dia nos depararemos com o próprio Deus, revelando que era propósito dele, que tudo aquilo que aconteceu em nossa vida, para que nós pudéssemos amadurecer, teria que acontecer. Porque um dia nos depararemos com o próprio Deus nos revelando que foi do seu propósito levar-nos a viver situações em que por nós mesmos diria: nunca, não, jamais, isso nunca acontecerá comigo, não, isso nunca eu vou admitir, nunca eu vou passar por isso, nunca eu farei isso. Nunca. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. A lavagem dos pés é uma parábola encenada onde nos apresenta uma lição
de humildade. Você entendeu? A lavagem dos pés, ou o lava-pés, é uma parábola encenada para nos apresentar uma lição de humildade, que revela também um retrato vívido da humilhação própria de Jesus Cristo. Você entendeu? Eu vou repetir novamente. O lava-pés, ele traz para a gente, o propósito de Jesus trazer o lava-pés é para nos mostrar o modelo de humildade. E mostrar também um retrato vívido da humilhação de Jesus Cristo. Quando ele se entregou por mim, quando ele se entrega por você, quando ele se entrega por cada um de nós, quando ele se entrega no Gólgota pela sua igreja, quando ele cumpre a missão do Pai. Então, normalmente, essa tarefa de lavagem dos pés era realizada por um servo. O que destacava ainda mais a vinda de Jesus para servir. Isso é muito tremendo. Eu fico assim impactado. Porque o lava-pés era realizado por um servo, por um escravo. Mas quem vai lavar os pés dos discípulos é o mestre, é o próprio Jesus. E isso está destacando, isso está nos mostrando que Jesus veio para servir. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45, por favor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45. Veja só a importância do discipulado 1 a 1. Uma igreja que é em discipulado, que é em pastoreio, ela não olha para a questão numérica. Não é que a questão numérica não venha lhe interessar. Não é isso. Porque Deus também gosta de número. Se fosse assim, não existia o livro Números na Bíblia. A questão é que o discipulado 1 a 1, a igreja que é em discipulado 1 a 1, a igreja que é em pastoreio, ela vai viver de 1 para 1. E vou dizer uma coisa, vou repetir uma coisa aqui que eu vi um discípulo meu falando isso 2 vezes e eu fui tocado pelo Espírito Santo para repetir. Ovelha ferida fere pessoas, fere outras ovelhas. Então, o discipulado 1 a 1 vem tratar exatamente isso. O discipulado 1 a 1 é lançar você para Cristo, é levar você ao conhecimento cada vez mais dos preceitos, dos princípios elementares que regem a sua vida espiritual, a sua vida cotidiana aqui na terra, porque você é um peregrino. Você é um pecador que não vive na prática do pecado. Você não é perfeito, mas você é santo. Pastor, eu não sou perfeito, mas sou santo? É sim, você é separado. No original, no grego, santo quer dizer separado. Jesus tirou você do mundo, separou você para fazer uma obra excelente na sua vida, para cumprir os propósitos dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Amém? Amém. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou chamando de você não terá parte. Veja aí.
Evangelho de João, capítulo 13, versículos 6 a 8. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 6 a 8. Não costumamos pensar na possibilidade de estarmos negando o trabalhar de Deus na nossa vida. Não. Pensamos em tudo. Tiramos até tempo com Deus. Meditamos na palavra dele. Mas não caminhamos na direção de examinar-se a si mesmo, olhar para dentro do homem interior, para dentro da mulher interior. Diz: espera aí, isso que eu estou fazendo, é Deus que está me conduzindo? Isso que eu não estou querendo fazer, será que é a vontade de Deus que eu não queira? Não, porque não é do meu jeito, porque não é do jeito que eu imaginei. Eu pensei que era um príncipe, mas apareceu um sapo. Quem sabe que o sapo seja um príncipe? Você jamais vai compreender a mente de Cristo. Você jamais vai entender os mistérios elementares do céu. Você vai ser conduzido dia após dia para se negar, com o propósito de cada vez mais você ficar parecido com o Cristo ressurreto e um dia alcançar a estatura do varão perfeito. Esse é o propósito do crente. Esse é o propósito da mulher de Deus, do homem de Deus. Que ficar fora disso, você não está no lugar certo. Você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Então nunca paramos para pensar que estamos negando o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus está mandando a gente fazer uma coisa e nós estamos fazendo outra. Vou fazer. Aí Deus disse: não, faça não. Aí você teima, faz. Aí Deus: faça. É isso que eu quero que você faça. E você vai e não faz. Não quero ser, eu me perdoe, mas eu não quero fazer. Não é isso que eu quero fazer. Então, quando nos recusamos a receber aquilo que Deus preparou de melhor para a nossa vida, estamos negando o seu trabalhar. Deus nos dá um direcionamento. Deus nos leva para um momento de excelência. E muitas das vezes, pasmem, muitas das vezes nós colocamos tudo a perder. Esse comportamento é um tipo de negação, é uma evidência da nossa existência expansiva com o Criador. Ou seja, em dado momento da minha vida, minha comunicação com Deus não está clara. Eu escuto sua voz, ouço o direcionamento, mas existem interferências na comunicação. É incrível. Eu não sei se alguém aqui já possuiu rádio em onda sonora, né? Você quer sintonizar, sintoniza, aí tá bem, pouco mais começa a dar interferência. Você mexe para um canto, mexe para outro, não dá certo. Aí você às vezes sobe em cima da casa, mexe na antena, mexe para um canto, mexe para outro, mas sempre aquela interferência. Até as televisões a cores, as primeiras, tinha isso também. Não é diferente com Deus. Deus está falando, Deus está se revelando. E você sabe que é Deus que está falando com você. Porém, você está negando, literalmente, ser abençoado por Deus.
Não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Porque eu resisto em fazer aquilo que eu sei que é certo fazer. Porém, por razões próprias da minha maneira de pensar, sem perceber, eu estou resistindo a Deus, deixando de receber o cumprimento da sua vontade absoluta e soberana na minha vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Você percebe que nesse momento, olha para cá, você percebe que neste momento, Jesus se encontra fazendo uma reflexão conclusiva. Nesse momento, Jesus se encontra fazendo uma reflexão conclusiva daquilo que ele veio fazer. Jesus sabia que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. E que ele tinha amado ao máximo. Ele amou ao máximo aqueles que o Pai havia confiado e entregue em suas mãos. Os amou até o fim, até os dias que ele esteve aqui na terra, até o fim. Nesse momento, sabendo que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Poderíamos dizer que a atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos se encaixaria melhor depois. Mas depois quando, pastor? O amor de Jesus faz agudo contraste, ou seja, é gritante o contraste que faz o amor de Jesus com o ódio de Satanás e o ódio de Judas. É incrível. O amor que ele derrama, o amor que ele dispensa, o amor que ele entrega é um contraste com o ódio de Satanás e o ódio de Judas. O amor que Deus tem te amado, o amor pelo qual ele tem cuidado de você, o amor que ele tem te cercado com alegres cantos de livramento, faz contraste com o ódio que Satanás tem de você, com Judas que se aproxima de você. E o amor de Jesus excede todo entendimento. Porque ele vem para te colocar em um lugar de excelência. Ele vem para te chamar de filho, para te chamar de filha. O diabo vem para te matar, para te roubar, para te destruir. Olha que contraste. É um contraste agudo, é agressivo. Agora, se nós pararmos e teimarmos, ou se nós teimarmos em dizer que Satanás é uma figura ilustrativa, que ele não existe, aí o bicho pega. Mas também eu concordo que nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Às vezes é você. É você que chama ele para participar com você. É você que flerta com o pecado. É você que flerta com ele. Abra a porta para ele entrar. É você que brinca com o que Deus está fazendo na sua vida. Aí não é o Satanás. Aí não é culpa dele. Você convidou para ele entrar, ele entra rachando. Por quê? Porque você não está colocando em prática aquilo que você tem aprendido na sua igreja local, aquilo que Jesus tem te revelado, aquilo que você tem aprendido. No entanto, Jesus escolhe cumprir a missão que o Pai o confiou. Qual foi a missão que o Deus Pai confiou ao Filho? Foi de resgatar aquele que se perdeu.
de restaurar a alma do homem, de levar ele de volta para o Gênesis celestial, não é mais aqui na terra. E isso está bem pertinho de acontecer. Você olha para a escatologia bíblica, você diz, mas o que está faltando ainda? Porque está tudo aparelhado, amado. Está tudo aparelhado, está tudo preparado. E se você não vigiar, você vai ser pego de surpresa. Ontem eu estava falando aqui no estudo dos homens, que Jesus diz assim, estava no Getsêmani, né? Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí Jesus diz, poxa, vocês não... É hora dessa, vocês podem vigiar comigo? Ele disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. Aí o que acontece? A gente vigia, a gente ora, mas a gente cai em tentação. Dá para entender? Como é que eu estou vigiando? Como é que eu estou orando? E eu me permito cair em tentação? Eu ainda digo que Deus compreende. Ainda digo que Deus sabe tudo. Deus sabe a intenção do meu coração. Então, Ele sabe que foi um vacilo meu, não vai mais acontecer. Mas realmente, Ele entende você. De fato, Deus lhe ama. De fato, Ele entende você. Ele conhece você da ponta do seu pé ao fio da cabeça. Ele conhece você em todos os aspectos, da frente para trás, da trás para frente, de trás para frente. Ele conhece tudo. Ele sabe. Mas a misericórdia dele vem sobre a sua vida. O amor dele vem encharcando você. O cuidado dele vem te constrangendo e dizendo, eu te amo, você é meu, você é minha. E ai daquele que tocar um dos meus pequeninos. Ele escolhe cumprir a missão. O que é que eu entendo com isso? Escolha. Escolha cumprir a missão. Aconteça o que acontecer. Você não entrou nessa por acaso. Talvez você tenha teimado. Mas Deus vai te honrar. Aliás, Deus tem te honrado. Você que às vezes é incrédulo. Mas Deus tem te honrado. Deus tem colocado você assentado entre príncipes e princesas. Agora, para que tudo isso seja cumprido, sabe o que tem que acontecer? Eu tenho que entender o que Deus está fazendo na minha vida. E não é algo meramente mental. Não. É prática, gente. É no dia a dia. Olha, quando Deus está prestes a cumprir algo na vida de um homem, de uma mulher, Ele começa a triturar, sabe? Triturar. E você chora, você não entende por quê. Senhor, eu tô bem contigo. Senhor, eu tô ofertando, eu tô dizimando, eu tenho amado. O que está acontecendo? Quanto mais você pergunta, mais a trena vai apertando. E você, eita Jesus, hein, pastora? Nesses 40 dias de propósito, 33, está terminando agora dia 9. Jesus. Tem hora que eu digo, Senhor, eu não tenho nada a dizer. Porque desde o início que a pastora, Deus deu discernimento para ela, que esse propósito era para Deus arrancar de dentro da gente tudo aquilo que não é necessário para a nossa vida. Tudo que existe de ruim, de mal, que muitas das vezes, devido ao corre-corre do dia a dia, devido à tribulação, da própria existência básica, do básico para a gente viver, nós esquecemos. Deus não é um Deus emergente, viu? Deus não é um Deus que vem, tem que fazer isso. Não, que é isso? Não confunda Deus com você, não confunda Deus com a sua humanidade. Deus é um Deus providencial.
Deus é um Deus de propósito. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente não compreendeu ainda que o final Deus já providenciou. É por isso que a gente sofre tanto. É um Deus providencial. Ele não é um Deus emergencial, amados. A questão, quando a gente chega em João capítulo 13, que ele se levanta, pega a toalha, cinge-se com a toalha para lavar os pés dos discípulos, já estava tudo preparado. Que é isso, pastor? Já estava tudo preparado. Com exceção de uma coisa. Não havia servo. Meu Deus. Tinha tudo preparado. Água, bacia, tudo preparado. Mesa, tudo, mas não tinha um servo. Mas tinha um mestre. Por quê? Porque Jesus solicita completa privacidade. Vai chegar um momento na sua vida que Jesus vai exigir de você total privacidade. Eu quero estar com você, só eu e você. Deixa de chorar. Agora isso ele vai dizer com muito amor. A voz dele é suave, a voz dele é doce, né? Ele disse, eu quero você só para mim. Ixi, quando ele diz isso, sai de perto. Sai de perto, porque é caco de crente para tudo que é lado. E a gente não vai entender nada. Quando ele requer total privacidade com um homem ou com uma mulher, meu Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 10. Então, lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. Lucas, capítulo 22, versículos 10 a 12. Você está preocupado com o quê? O templo dessa igreja já está preparado. Já está preparado. Falta só se evidenciar. Não tem aperreio, não tem escapatória. Não adianta você querer ir para um prédio bonito, para um canto bem largo, bem grande, e cheio de gente, e você não acompanhar ninguém, e você não discipular ninguém, e você não cuidar de ninguém. Você vai frustrar o seu chamado. Já está no coração de Deus. Se essa obra é dele, e eu creio com a minha vida que essa obra é dele, porque senão já tinha se desfeito. Já está pronto o templo, o modelo, ele já está lá, bem guardadinho. Quando a gente estiver pronto, quando realmente os que estão aqui estiverem cuidados, estiverem preparados, não tiver mais ninguém ferido, de alma ferida para ferir os outros, aí Jesus disse, sim, agora vamos ganhar outros. Vamos aumentar a tenda. Vou alargar para a direita, vou alargar para a esquerda. Agora tem o seguinte, não impeças, porque sou eu que estou fazendo. É claro que um dos discípulos pode ter se oferecido para fazer o lava-pés. Eu não tenho dúvida disso. Eu creio que algum discípulo se ofereceu. Senhor, pode deixar que eu lavo os pés. Mas todos então, amados, é todos. Todos até então eram orgulhosos demais. A esta altura, estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Você está discutindo com seu irmão por quê? Por uma prata, por duas? Por uma moeda, por duas moedas, por três moedas?
Deus não tem te dado o bastante? Eu creio que nesse contexto, eles encontrarem o aposento já todo pronto, mobilado. Nesse contexto, existia um sequer dos discípulos: Senhor, deixa eu fazer. Ele disse: não, vocês precisam que eu faça, eu vou fazer com vocês. O orgulho muitas vezes nos tira da excelência. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Está vendo aí? O que é isso aí? Isso é orgulho, amado. Isso é soberba. E o que é que precede a queda? A soberba. A questão é: como está seu coração? Como você tem se apresentado diante de Deus? Você sempre quer ser o maior? Quer ser a maior? Em tudo que você faz, você quer tirar proveito? Quer ter vantagens? Antes de você fazer qualquer coisa para você mesmo, você para. Você para e pensa: peraí. A minha amiga A ou minha amiga B ficaria muito felizes se eu presenteasse elas com isso aqui. Porque olha, eu amei isso aqui, mas eu sei que elas gostam demais disso. Então peraí, eu vou comprar primeiro para elas. Depois eu compro para mim. Tenho certeza que quando eu entregar os presentes na mão delas, quando eu entregar os presentes nas mãos delas, elas vão dizer: isso aqui foi Deus que mandou você fazer isso. Olha aí. Quem que vai ganhar o crédito? Não é você. É o Senhor. O que é que o orgulho faz? Não. Fulano de tal, de mim ela não vai ganhar nada. Ela não vai ter nada. Porque ela só pensa nela, ela só quer as coisas para ela. Olha aí. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. A segunda parte da mensagem: você compreende isto? Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 ao 14. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Olha como a coisa vai afunilar. É de grande importância, amado. É de grande importância você compreender essa atitude de Jesus na questão do lava-pés. Se você não entender isso aqui, você será uma pessoa que jamais você vai se submeter. Sabe por quê? Porque a questão do lava-pés é algo simbólico, mas também é algo profético. É algo para nosso entendimento, é algo para nosso crescimento. E o crente, ele só cresce descendo, ele não cresce subindo, não. O crente, ele só cresce perdendo, não é ganhando. Agora, perder são valores terrenos, para que ele ganhe valores eternos. Então, temos sim que entender o que Jesus está querendo nos dizer com referência ao lava-pés. Sempre correremos o risco de melindro. Se não entendermos a questão do lava-pés, o que é que vai acontecer? Sempre correremos o risco do melindro.
seremos cheios de melindres, nos ofendendo com tudo, facilmente. Qualquer coisa eu estou ofendido, cheio de mimimi, né? Igual uma criança mimada. Nos frustraremos. Não nos submetemos e ficamos. Por que isso é igual uma roda gigante? Isso parece que acabou, mas volta tudo de novo. Está se repetindo o mesmo filme. Porque você não compreendeu. E sempre você vai correr o risco do milindro. Fica cheio de milindres. Tudo você se ofende facilmente. Aí o perigo aumenta, vai para outro nível. Por quê? Cairemos na armadilha de Satanás, do diabo. Por quê? Porque quando ele olhar para você, ele vai ver que você é um fraco. Ele vai ver que você é uma pessoa débil, fraco, que não tem percepção das coisas celestiais, que não se opõe às suas tentações. Você vai. De repente você cede à tentação. Por quê? Porque você não está aqui, ó. O depósito da fé está vazio. Você não está fortalecido com o amor. Porque veja bem, Deus não vive distribuindo amor. E aí é onde que a gente, às vezes, cai nesse esparrela. Deus não distribui amor, amados. Deus é o próprio amor. É o amor dentro de você. Romanos capítulo 5 diz que o amor de Deus foi aspergido, foi derramado dentro de você, encharcou você, é a presença dele. Você agora é templo e morada do Espírito Santo. Não é ele que está enchendo você de amor, não é o próprio Deus. Mas nos entregamos de bandeja, porque resistimos. Agora resistimos na nossa força. Onde é que está o segredo? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, olha aí. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em prantos. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Peraí, pastor, agora o bicho pegou, como é que é? Quer dizer que a minha alegria, eu tenho que transformar ela em tristeza? Que é isso? É porque você não está entendendo. A Bíblia não diz, pode ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não diz que você tem que fugir do diabo. A Bíblia diz que ele é quem vai fugir de você. O que você tem que fazer é se submeter a Deus. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha aí. Aí você entende tudo diferente. Mas sabe o que acontece? A coisa não acontece. Exatamente. Sabe o que acontece? Não acontece. Por quê? Porque você não está entendendo. Está bem pertinho. Está batendo na trave. Mas eu creio que você está bem pertinho de entender o que Deus tem revelado para a sua vida. Eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Veja bem porque é que devemos transformar o riso em pranto e a alegria em tristeza. Veja bem por quê, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O lado divino do ato já tinha sido explicado em termos de santificação ou purificação.
Mas o lado humano precisava ser apresentado. O ato lava-pés, como um ato simbólico em demonstração aos discípulos, colocaria eles em condição de lavar os pés uns dos outros. Era esse o propósito de Jesus. Quando ele diz, olha, você não vai entender isso agora, Pedro. Quando ele se aproxima de Pedro, ele diz, não. Você não vai, nunca você vai me lavar os pés. Por quê? Porque Pedro achava humilhante Jesus fazer isso. Mas na realidade, Jesus disse, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Por quê? Porque Jesus estava mostrando na prática o sentido da humildade, o sentido de colocar em prática os preceitos de Deus na vida do próximo. E aquilo ia fazer com que eles mais adiante, eles praticassem a mesma coisa. Amém, igreja? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13, versículos 13 e 14. Você tem lavado os pés uns dos outros? Olha para cá, igreja. Me diz uma coisa, você tem lavado os pés uns dos outros? Você tem lavado os pés do seu marido? Você tem lavado os pés da sua esposa? Você tem lavado os pés do seu filho, da sua filha dentro de casa? Ou você nunca parou para pensar sobre isso? É necessário, amado. É necessário que você faça na prática. Porque só palavras não vai adiantar. Faça o que eu estou dizendo para você. Porém, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Isso não existe. Isso caducou há muito tempo. Quando a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho, que quando velho ele não se desviará, é você caminhando e conversando com ele. É você caminhando, ensinando para ele. Você viu como é que foi a situação, aquela situação que o pai passou essa semana? Você viu como tem que ter responsabilidade aqui. É ensinando, amado. É conversando. É a palavra. Você tem que usar a palavra verbal para ensinar os seus filhos, para discipular. Um discípulo, você tem que levar ele para Cristo, sim. É o principal propósito. É você levar ele para Cristo. Mas você tem que mostrar com sua vida, para que o discípulo se embebede de Cristo através da sua vida. E não só através de você falando. Não. Jamais. Então você pode deitar água na bacia, lavar os pés de seus irmãos, de suas irmãs espirituais, das pessoas do seu meio relacional, dentro da sua casa, lavando os pés, como eu já falei, do marido, da esposa, dos filhos. Mas preste atenção, o maior exemplo que você pode deixar para aqueles que conhecem você e para todos aqueles que um dia ouvirão falar de você, é a sua vida na prática. É o que você faz no dia a dia. São as escolhas que você fez. Foi os embates que você travou. Eu não pense não, amado. Haverá coisas que você vai ser confrontado e você vai muitas vezes pega você de surpresa. E pasmem o que eu vou dizer para vocês. Haverá momento que você irá se encontrar dentro de uma situação que você vai ficar cheio de cólera, que você vai ficar cheio de ódio. Pastor, pronto. Pequei demais. Pastor, pelo amor de Deus, ore na minha cabeça. Não, amado. Não. Ireis
e não pequeis. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. É esse Deus que quer cuidar de você. É esse Deus que te ama. É esse Deus que tem cuidado da sua vida. É só você reconhecer: Senhor, desisto. Tá bom, eu abro mão de tudo. A partir de agora, eu quero ouvir de ti, eu quero me submeter. Olha, eu tenho um irmão muito precioso, eu amo por demais. Tanto eu como a pastora, amamos demais essa pessoa. Mas essa pessoa, ela não se submete a ninguém. É incrível, os problemas que essa pessoa... Estou dizendo pessoa para você não pensar que é um homem ou mulher, é uma pessoa. Ela pode ser feminina ou masculina. Essa pessoa não se submete. Já teve sérios problemas com pastores. Em dado momento achar até que o dízimo, porque essa pessoa sempre foi fiel nos dízimos e nas ofertas, achava que poderia cobrir a lacuna que essa pessoa precisava caminhar. E essa pessoa hoje em dia se encontra sozinha. Sozinha, amado. Não tem ninguém com essa pessoa. E poxa, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. Mas hoje está só. Por quê? Porque não recebeu o que Deus mandou, viu? Porque o pacote não era do jeito que ele pensava que era. Então, desagradou. O tempo passou. O tempo não espera por você, não espera por mim, não espera por nenhum de nós. Ontem eu era um garotinho de 16 anos. Hoje eu tenho 58 anos. Mas se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, a percepção que eu tenho, e olha que a mente, a percepção que eu tenho hoje fica aquém daquilo que realmente Deus quer que eu seja. Ainda falta muito. Mas se eu com 16 anos tivesse a percepção que eu tenho hoje, eu não teria dado tanto murro em ponta de faca. Amém? Então, conclusão. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 15 e 17. Porque eu lhe dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não podemos nos acomodar. Não podemos. Não podemos nos acomodar com a prática do bom. Temos que buscar a excelência, a superação cada dia. Se eu sei fazer uma coisa bem, se eu sou bem aplicado, é pouco. Eu quero fazer o excelente. Eu quero romper. Eu quero ir para o lugar que Deus tem para mim. Eu sei que Ele tem lugares altos. E cabe a mim, cabe a você querer isso. Porque se nós não entendermos, vou ser até redundante, se nós não entendermos o projeto que Deus tem, o coração dele para o seu coração, fica difícil, fica delicado. Você vai rodar em círculo, e você não vai encontrar. Está doendo? Está sofrendo? Silêncio, cala, louva. Se não está cansado de louvar, não tem mais, a voz não dá mais, fazer como eu dei um nó na garganta, então se deita, fica quietinho, porque no tempo exato, Deus vai exaltar você. No tempo exato, Deus vai colocar no lugar que Ele escolheu. Já está reservado, já está guardado. Basta apenas você querer. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Precisamos clamar a Deus. Mas clamar a Deus para quê, pastor?
clamar a Deus para que a nossa fé seja uma fé que gera vida, não morte. Porque uma fé que gera vida só para mim, ela é uma fé egoísta. Ela é fadada à derrota. A minha fé, ela tem que ser cristocêntrica. Pô, cristocêntrica é? A minha fé tem Jesus no centro. A minha fé tem que ser uma fé salvífica. Ah, sim, é uma fé que me leva à salvação. A minha fé tem que ser uma fé desenvolvida. Ah, eu estou rompendo, olha, estou caminhando no processo de santificação. É de fé em fé, estou caminhando, tirando tempo com Deus, sendo discipulado, fazendo a minha leitura devocional, me humilhando. Ah, em dado momento eu piso na bola, peco. Ah, o Espírito Santo diz, poxa, cara, você pisou na bola. Ah, Senhor, me arrepende. Ah, Senhor, me arrependo. Ah, me dá uma chance aí. Confessa para o discipulador ora com você. Na eficácia da oração. Na oração do justo há muita eficácia. Aí você é restaurado. O texto diz que você é curado. Você confessa o pecado e o discipulador ou seu líder ora com você e ali você é perdoado e é restaurado. Aí sim, aí você avança. Então precisamos ter uma fé que atua pelo amor, porque se não for a fé que atua pelo amor, não encontraremos, não teremos êxito, seremos fadados a viver numa roda gigante. Amém? Então, quando eu compreendo que eu não sou maior do que o irmão, que ele tem o mesmo valor que eu não tenho alcançado ainda os níveis de experiência com Deus que ele alcançou, que ela alcançou, mas Deus me ama do jeitinho que ama ele. Deus me ama do jeitinho que ama ela. Humildade, preste atenção, estou terminando. Humildade não é abnegação, essencialmente. Você sabia? Humildade não é abnegação, essencialmente. Mas o que é humildade, pastor? Humildade é mais desinteresse próprio em serviço dos outros. Isso é humildade. Humildade não é abnegação. Mas humildade é desinteresse total. Total. Em serviço do outro. Aí isso é humildade. Quando você serve, precisa dizer, olha todos, olha para mim aqui, ó. Olha como eu sou humilde, ó. Que conversa é essa? Você tem que servir. É servindo que você vai demonstrar quem de fato você é. E eu quero terminar com esse versículo. Olha aí, no texto base que nós estamos lendo, em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus vai dizer assim, ó. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Nunca